Oi, meu nome é Bárbara Ottoni, fonoaudióloga psicomotricista. Bem-vindo ao canal do Estímulo. No nosso último vídeo, eu falei um pouquinho sobre os diferentes tipos de linguagem. E hoje a gente vai começar falando sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, tá bom? Quando a gente pensa em linguagem verbal, o que vem na cabeça? Palavra. Então, a linguagem verbal nos remete à palavra, fala e escrita. Quando a gente fala em linguagem não verbal, o que nos remete? Símbolos. Então, são os símbolos, são os gestos, são as placas, semáforo, por exemplo. Mas o bebê, quando ele nasce, ele usa a linguagem não verbal. Quando ele chora, quando ele ri, não é isso? Como que se dá esse processo de aquisição de linguagem, né? Isso eu tô falando já desde bebê. Então, para eu falar, eu preciso ter condições neurológicas para isso. Então, primeiro ponto, eu tenho condições orgânicas, maturacionais, eu escuto bem. Então, vamos lá. Para eu falar, eu preciso escutar. Como que está a audição do seu filho? Nos hospitais, as crianças passam pelo teste da orelhinha, mas isso não é suficiente, porque a gente não sabe a história do seu filho de alergia, de otite, de repetição nesse primeiro ano de vida. Então, por mais que lá no hospital ele tenha feito o teste da orelhinha, converse com seu pediatra se você acha que seu filho não está escutando bem. Por quê? Porque para falar, precisa ouvir. Se não ouve bem, a minha fala pode estar prejudicada e o meu processo de aquisição de linguagem pode ser prejudicado também, tá bom? O órgão sensorial, né? A gente recebe a informação pelos órgãos do sentido. Então, o ouvido, no caso da audição, ele precisa estar íntegro, ele precisa estar bem, a criança precisa estar escutando. Mas não é o suficiente também saber a acuidade auditiva. Então, para falar, depende dessa acuidade, mas também depende de perceber o som, localizar, identificar todos esses sons que eu escuto à minha volta, né? E aí eu tenho o que a gente chama de feedback auditivo. Eu escuto, eu falo. Não é tão simples assim. Tem várias coisas no meio do caminho, mas a gente está tentando ser didático, né? Pensando no feedback auditivo, eu preciso dar o modelo correto de fala para a criança. Então, é claro que para o bebê, o adulto tem tendência sempre a infantilizar um pouco mais essa fala. Quando a gente entra em contato com uma criança, né? A gente infantiliza um pouco. Mas é importante falar corretamente. Você pode demonstrar o seu afeto, mas você precisa falar corretamente. Porque o bubu, a chupeta só é bubu porque a criança chorou, bubu, bubu, né? E aí veio um adulto e disse para ela, você quer o seu bubu? E a chupeta se transforma no bubu. Então, o feedback auditivo que ela teve foi esse, né? Então, vamos tentar dar o modelo correto. Não é bonitinho a criança falar errado e nem o adulto falar errado, reforçando esse incorreto para a criança. Vamos fazer o reforço positivo. Mesmo que a criança fale errado, nós adultos temos responsabilidade e vamos falar corretamente com ela, tá bom? Isso aí eu vou falar um pouco melhor depois, dessas dicas, né? Agora, o que é importante você saber é que o seu filho vai aprender por esse feedback e que a gente precisa dar um modelo correto para ele. Então, se a criança ouve bem, ela vai aprendendo e aí a gente vai entender se ela compreende bem, que é um outro passo da linguagem, né? Para ela poder falar, é importante que ela tenha intenção comunicativa. Uma coisa muito importante que a gente sempre fala, a criança tem intenção de estabelecer a comunicação? Essa linguagem, eu já falei que ela vem construída. Então, assim, desde o bebê, lá na amamentação, a criança já está começando a ter essa intenção comunicativa. Quando olha para a mamãe, né, através desse contato visual, aí a criança ri, ela para de sugar, aí ela ri de novo.
e aí ela brinca com a língua. Isso já é uma intenção de comunicação. A mãe vai interagindo com ela. Vocês já perceberam? A criança está mamando, a mamãe falou alguma coisa, a criança para. Isso é a intenção de comunicação, tá? Então, o bebê ria, conversa, enfim. A criança, ela precisa ter essa intenção comunicativa para se comunicar. Nossa, ficou redundante, mas é isso. Para entrar na relação com o outro, né? O diálogo corporal e verbal, ele vai se dar a partir da interação da criança com os seus pares e da criança com o adulto, né? Quando muito pequenininho, dessa interação, quando não está na escola ainda, da interação principalmente com a sua família. E nessa interação, pensando na compreensão, é importante que a criança, ela imite. A imitação é fundamental para a aquisição da linguagem. Então, vamos estimular a imitação. Imitação de música, imitação de gestos, imitação de dança, né? Através dessa imitação, a gente também pode estimular o apontar. O apontar é uma intenção comunicativa também. E aí você pode estar preocupado. Não, mas aí ele vai apontar tudo ou não vai falar nada. Não, ele vai apontar, ele vai emitir um som. Porque, primeiro, se você pensa que seu filho não está compreendendo nada, o apontar já vai ser um indicativo de que ele está entendendo, de que ele está estabelecendo uma comunicação com você. E aí depois vem os sons, as sílabas, as palavras, né? Então, a comunicação, ela precisa acontecer, tá? Então, vamos lá, desde o início, estimulando a linguagem, a intenção comunicativa, os gestos, a compreensão, a imitação, o apontar, isso tudo aproveitando o que a criança traz para você. Vamos aproveitar o que a criança, o que seu filho está desejando. Assim você vai ver que vai aumentar o engajamento dele. Vamos brincar de dançar, de música, do que a criança gosta. Você vai descobrir e através disso você vai criando gestos, vai brincando de fazer careta, vai brincando com essa articulação, de dar beijo. E assim a criança vai imitando e vai construindo cada vez mais o processo e a aquisição da linguagem dela. Lembrando que a gente aprende por tempo e repetição. Eu não posso deixar de falar disso. Se a gente aprende por tempo e repetição, um pouquinho cada dia. E aí, nesse pouquinho de cada dia, a gente vai ampliando o nosso repertório linguístico. Tá bom? Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. E durante a semana eu vou disparar outro vídeo para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença aqui no Estímulo.